Seja bem-vindo ao podcast Academia da Locução, onde eu discuto as estratégias, mercado de trabalho e tudo o que você precisa saber sobre a profissão de locutor e todas as áreas de atuação. Bom, eu estou com uma série nova que eu estou disponibilizando nas minhas redes e hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema: como se tornar um locutor valorizado e bem remunerado. Acompanhe comigo. Esse conteúdo de hoje, ele faz parte de uma série nova que se chama Academia da Locução, que eu vou deixar a playlist aqui no canal do YouTube. E hoje nós vamos falar, nosso tema especial, nosso episódio de hoje é como se tornar um locutor valorizado e bem remunerado. É um dos grandes desejos, né, das pessoas que querem ser locutores ou que trabalham como locutores. E eu quero deixar aqui uma mensagem muito positiva para vocês. Estamos no melhor momento para se trabalhar como locutores, porque, gente, por muitos motivos, e eu vou falar aqui na live para você entender e se atualizar do mercado da voz. Tem muita gente que não está trabalhando bem na locução porque está desatualizado, tem muita gente que parou a locução e está voltando, tem muita gente que desistiu da profissão, e apesar da concorrência ser enorme, as pessoas que trabalham como locutores, na sua grande maioria, não trabalham com muita qualidade, não têm muita habilidade, não trabalham bem, então não tenha medo da concorrência não, nós precisamos mesmo de profissionais que trabalhem com qualidade. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Bom, aqui nós discutimos, nessa sequência de aulas, nós discutimos as estratégias que você precisa para fazer de 3 a 10 mil reais por mês com a locução de forma íntegra, trabalhando com muita qualidade. Nessa live de hoje, até o final da live, eu vou passar para vocês uma técnica infalível para você cobrar melhores cachês, tá? E também vou responder algumas perguntas que fizeram para mim no decorrer do dia. E se vocês gostarem, todos os dias eu faço uma das lives só de perguntas e respostas, porque hoje, de fato, eu puxei um tema que muita gente desconhece, que é o mercado de trabalho para locução. Eu sei que isso gerou muita dúvida, é super normal, por isso que eu quero também tirar essas dúvidas aqui no decorrer dos conteúdos para vocês ficarem super afinados. Se você ainda não faz parte da Academia da Locução, no YouTube eu vou deixar o link abaixo, e para quem está me acompanhando no Instagram, me peça pelo direct que eu mando para vocês, que é o meu grupo de conteúdos e aulas gratuitas para ajudar as pessoas da classe de locução. Bom, então, gente, vamos falar um pouco sobre o que é necessariamente você ser bem remunerado pela locução, né? Existe uma média de salários que se paga no Brasil para qualquer tipo de profissional. E por incrível que pareça, a média de salário no Brasil é de 3 mil reais. Sim. Só que o percentual de pessoas que ganham 3 mil reais é muito pequeno. Dessas pessoas que ganham menos de 3 mil reais, acreditem vocês, 70% delas ganham muito menos que isso. Então, essa média, ela é assim, bem básica para você entender como que os salários são baixos. Só que a boa notícia é que através da locução, se você entender os mercados de atuação, se você entender as estratégias para você vender bem o seu trabalho, para você conseguir bons cachês, bons contratantes, ou até mesmo uma boa rádio para você trabalhar, se você conseguir aplicar isso, você tem condições de ganhar bem mais de 3 mil reais. Sim, por isso que é importante você entender. Se hoje você não está trabalhando como locutor, pode ter certeza que você está bastante desinformado, e é isso que está te travando. É super comum as pessoas estarem em outras áreas, desistirem da carreira, e nas lives de hoje pela manhã e à tarde nós falamos muito sobre isso, por falta de apoio da família, por falta de entender o mercado de trabalho, mas a questão é, nós vivemos na era da informação. Se você não tem informação, você vai ficar andando no escuro, você vai correr à toa e não vai ter resultado. Hoje nós temos um GPS que nos leva para vários endereços, né? Você coloca e ele já seleciona a melhor rota.
Isso é ter técnica, isso é ter método. Você segue mais rápido rumo à sua carreira como locutor. Então, antes da gente aprofundar e chegar na técnica, eu quero que você comece a anotar algumas coisas importantes que eu vou falar. Ser bem remunerado é você ganhar pelo menos acima de R$ 3.000 por mês, que é a média de salários no Brasil. Só que as pessoas da classe de locutores, eles têm uma grande confusão que atrapalha a carreira deles. E eu quero já que a gente resolva isso para que você comece a entender uma coisa importante. As pessoas confundem muito ser bem remunerado e ser operário. E por que é importante a gente entender? Porque toda vez que você é operário, você cumpre uma jornada de trabalho, uma carga horária, você faz uma coisa específica e você ganha pouco. E por muito tempo, muitos locutores acreditavam que só teria esta forma de trabalhar, normalmente em rádio, né? Normalmente em rádio. E a gente sabe que quando você é registrado em rádio, você ganha super pouco. É menos de R$ 2.000 por mês. Ah, mas então não tem como ganhar bem em rádio? Tem sim, mas não como operário. Como operário, você nunca vai ganhar bem em lugar nenhum. Eu não estou aqui desmerecendo quem é operário, mas aqui eu quero falar de oportunidades para você ganhar bem com a sua voz. Porque ser mais um, correndo atrás de uma vaga de emprego, não vai te levar para o próximo nível. Ninguém aguenta ficar numa fila esperando para ver se alguém vai querer a gente. Isso aí é muito restrito, é muito pouco quando você quer falar em carreira. Não tem como você construir uma carreira pensando como um operário. Então, vamos separar bem o que é um operário do que é uma pessoa que, de fato, tem sucesso naquilo que ela faz. E quando eu falo sucesso, é realização pessoal, é fazer o que você gosta, né? Não tem coisa mais frustrante do que você trabalhar numa coisa que você não gosta. De verdade, é você se machucar todo dia, é você se torturar todo dia fazendo aquilo que não tem nada a ver com você, só para acreditar que tem algum tipo de segurança, quando de fato não temos segurança nenhuma. Então, se é para enfrentar dificuldades, enfrenta naquilo que você gosta, porque a vida fica mais leve, você fica mais feliz. Então, pensa muito nisso. Então, vamos entender aí essa diferença de operário, que só tem uma carga horária e um registro na carteira, do locutor bem-sucedido. O que muda? O locutor bem-sucedido, ele não trabalha só por hora, ele trabalha por resultado. Quando você trabalha por resultado, quando você tem não apenas a voz como ferramenta de trabalho, mas você tem ideias bem executadas, você se torna um profissional extremamente valorizado. E aí você não vai ficar correndo atrás de uma vaga de emprego numa rádio. Você não vai ficar desesperado fazendo off por R$ 10 achando que não tem outro caminho. E tem. Então, isso vai te diferenciar. Então, vamos já começar a trabalhar isso. Deixe esse pensamento operário de trabalhar por hora e comece a pensar como um locutor de sucesso. Um locutor que consegue colocar um preço no seu trabalho e entregar um resultado para o seu cliente. Se hoje você não faz isso, é porque você não entende, é porque você não conhece. E sem conhecimento você não chega a lugar nenhum. Sem um GPS que te leve para o lugar certo, você não terá resultados. E, gente, anota uma coisa que eu estou falando e vou repetir muito para vocês. Estamos no melhor momento para a área de locução. Por quê? Por muitos motivos. Primeiro, que depois, né, da crise toda que teve aí, muita gente desistiu da profissão. Muitos contratantes estão dando atenção para novas propostas e novas pessoas no mercado. A internet, ela abriu um mercado violento. Antigamente, você era restrito a trabalhar só na sua cidade, só no seu estado. Hoje, você pode trabalhar em qualquer parte do mundo. Sim, existe essa possibilidade com a expansão da internet. Com a necessidade do comércio e da economia do país se levantar, todas as empresas estão dando oportunidades para ideias. E a locução é uma ideia que, se você colocar em prática direitinho, ela funciona demais. Então, separe o pensamento do locutor operário
do locutor de sucesso. Já começa a dividir isso na tua cabeça para que você comece a entender quais são os tipos de mercado de trabalho que você vai ter bons resultados como locutor. Se você pensar como um locutor operário, você só vai ter uma possibilidade de trabalho, que é numa rádio. Tem muita rádio no Brasil? Claro que tem. Só que tem um monte de gente ali pedindo uma carteira assinada para cumprir uma hora e falar qualquer coisa para garantir que tem um emprego. E esse modelo de contratação, ele está acabando. Quando você é um locutor de sucesso, um locutor de elite, um locutor diferenciado, você não depende disso para viver da sua voz. Hoje eu comentei isso na primeira live do dia, que eu falava dos mercados de trabalho, e eu expliquei direitinho como as empresas estão utilizando os locutores como ferramenta de trabalho. Isso vai te ajudar a ser bem remunerado. Por isso que é muito importante você entender sobre os mercados de atuação da locução. E eu vou falar muito nesses conteúdos que eu estou trazendo aqui, para que você comece a entender. Porque com a era da informação que nós estamos aí, a cada 6 meses o mercado muda muito. Tem locutor que ainda pensa como 10 anos atrás. Aí quando ele tenta trabalhar, ele não consegue. Ele fala, nossa, tá tão difícil, né? O mercado tá difícil. Não é que o mercado tá difícil. Você não está falando a linguagem do mercado. Pensa comigo. Há quanto tempo você está sem fazer uma locução? Como disse um aluno meu, tô enferrujado. Se você está enferrujado na locução, imagine no conhecimento. Aí você fala, não, mas eu nunca parei de fazer a locução. Então, se pergunte, quanto você está faturando por mês com a locução? E quanto você está perdendo de faturar por mês por falta de conhecimento? Se você for um locutor operário, você é mais um pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade. Você não precisa disso. Eu quero implantar na sua mente uma reprogramação mental para que você se torne um locutor bem remunerado, um locutor de elite, um locutor diferenciado, porque tem um monte assim no mercado. Eu tenho amigos que faturam muito bem, 10, 20 mil por mês. Eu, particularmente, já faturei muito mais do que isso, fazendo locução em loja. E quando eu falo dessas oportunidades, tem locutor que fica assim, mas não é possível. Não é possível para você que não sabe como fazer. Pegue um papel e caneta, aceite aprender aquilo que você não sabe, porque eu estou no mercado há 17 anos trabalhando sem parar. Eu estou convivendo com as oportunidades. E com certeza você está bem perdido ainda, e eu quero trazer para você essa clareza. Por que eu faço tanta questão? Nós precisamos elevar o nível dos profissionais de locução no Brasil. Nós estamos com grandes oportunidades no mercado. Quanto melhor é o nível de trabalho, é melhor para todo mundo, porque daí as empresas também vão pagar mais. Elas vão entender a importância do nosso trabalho. Por isso que no final dessa live eu vou ensinar uma técnica de vendas extremamente importante, que se você utilizar na locução, você vai cobrar mais. Essa semana mesmo, gente, eu fiz uma reunião com um empresário. Olha que coisa interessante. Eu fiz uma reunião com um empresário e apresentei para ele uma coisa fenomenal dentro da locução, que ele nunca teve e que eu já fiz para vários empresários. Ele olhou tudo aquilo e ele começou a colocar aquelas objeções que a gente ouve todo dia de contratante. Você sabe o que eu fiz? Esse cliente não é para mim. E eu não fiz a menor questão de continuar a negociação com ele. Por quê? Eu já estou numa fase do meu trabalho que eu posso fazer algumas escolhas. Eu posso escolher trabalhar com um cliente que entende o que eu faço. Eu não quero mais perder meu tempo com um cliente que não entende o que eu faço ou que me contrata para fazer uma coisa que não é minha responsabilidade. Eu consigo hoje ter essa clareza. E é bom, porque daí você consegue escolher clientes que estão mais alinhados com você. E o que acontece quando você não tem técnica e quando você não tem conhecimento? Você é obrigado a pegar o que vier. E quando você fica pegando só o que vem pela frente, né, tipo apagando incêndio, é muito cansativo. Então, a grande vantagem de você ter técnicas é que você diminui o desgaste
e melhora os resultados para você. Você tem a possibilidade de escolher e não de ser escolhido. Isso que é bacana você começar a entender. Então, para você ser bem remunerado, você precisa entender os mercados da locução. Eu já listei, nós temos mais de 60 nichos de atuação para locutores. Nós temos 6 mercados multimilionários para os locutores trabalhar. Só que nós temos um grande problema no mercado. Não existe locutores para esses mercados. E por que não existe? Porque 90% dos locutores que estão trabalhando ou desempregados não trabalham bem. Ganham menos de R$ 1.000 por mês. Sim. E é aí que a gente precisa de formar novos profissionais. E eu tenho muita confiança disso que eu estou falando, porque, assim, além de trabalhar 17 anos como locutora, eu tive a oportunidade de ter agência de locutores por 7 anos. E eu consegui entender exatamente a necessidade dos contratantes. Porque da mesma forma que eu vendo o meu trabalho, eu também contrato. E aí você começa a entender o outro lado. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa falando sobre treinamento, né? Quando eu vou dar treinamento, como que eu sei se vale a pena você investir em treinamento com algumas pessoas ou não. Aí eu falei para ela assim, alguma vez você já contratou algum funcionário na sua vida? Ela falou, não. Eu falei, então, eu entendo de algumas coisas que você não vai entender. Por isso que quando você vai convivendo, você já sabe quando é melhor você não fechar alguns negócios. Isso é bom, porque você começa a fazer escolhas boas para você. Então, por que é importante você ter conhecimento? Você vai ganhar tempo para você não sair desesperado querendo fazer locução de qualquer jeito. Então, você ganha tempo e tempo não tem preço. Segunda coisa importante, você começa a escolher os clientes que você vai trabalhar, ao invés de você ficar desesperado esperando alguém te escolher. Então, você vai ter essa possibilidade. Quando você sabe o que você está fazendo, você escolhe para quem você vai trabalhar. Você não se desgasta. Isso faz diferença. Se você não investir o seu tempo para ter conhecimento, você vai gastar tempo sem ter resultado. E é isso que faz as pessoas desistirem da locução. E é isso que eu quero que você comece a mudar. De fato, precisamos melhorar o nível dos nossos locutores e comunicadores do Brasil, porque o nosso país é maravilhoso e a gente precisa levantar a nossa economia com inteligência. Então, comece a investir tempo em você, em conhecimento, para que você tenha resultados reais dentro da locução, tá? Então, começa a prestar atenção nisso. Quais são os maiores benefícios que você vai ter quando você entender os mercados de atuação da locução, quando você conseguir entender a melhor maneira de você vender o seu trabalho e quando você conseguir negociar melhores valores financeiros? Primeiro, que você vai poder fazer o que você gosta. Gente, fazer o que a gente gosta não tem preço. Por mais que você tenha dificuldade, todo o trabalho do mundo, você vai ter aqueles momentos que você não está muito afim. Mas quando você faz o que você gosta, vale cada esforço, vale cada sacrifício. Por quê? Porque você tem resultado. Então, o maior benefício que você vai ter é fazer o que você gosta. Segundo, nunca mais na sua vida você vai ficar sem trabalho na locução. Isso é maravilhoso. E terceiro benefício maior é que você vai conseguir ganhar cada vez mais e elevar o nível do seu trabalho. Porque funciona assim, né? Quando eu falo para as pessoas, você pode ganhar de 3 a 10 mil por mês como locutor, é muito importante que você entenda que tudo na vida é uma construção. Não é que você vai no primeiro dia pegar um trabalho. Igual um dia uma pessoa falou assim para mim, você me indica para eu trabalhar no seu lugar? Ora, o que eu faço, a pessoa necessariamente não sabe fazer. Como que ela vai ganhar o que eu ganho? Então, a gente precisa ter uma inteligência de aprender a trabalhar. Essa coisa de você querer pegar carona no sucesso do outro não vai funcionar. É a sua construção particular. Se hoje você quer viver do que você gosta, você quer trabalhar com o que você ama, mas você não conhece nada da locução, como é que você vai fazer? Precisa treinar. Tanto que eu falo, né, que precisa de 3 coisas: estudar,
Treinar, você tem que colocar em prática, senão você vira aquele intelectual de gaveta, né? O que é o intelectual de gaveta? A pessoa sabe tudo, mas ela não tem resultado em nada. Ela é tão inteligente na cabeça dela que ela não é capaz de transformar o conhecimento dela em resultado financeiro. Ela está desempregada, mas ela se acha a pessoa mais esperta do mundo. Cuidado para você não virar intelectual de gaveta. Então, primeiro, estudar. Segundo, treinar. Gente, se você treinar todo santo dia, é impossível você não ficar bom. E terceira coisa é corrigir. E aí as pessoas não querem, né? Elas querem assim, eu quero um milagre. Quer dizer, milagre Deus faz todo dia na nossa vida, só que tem gente que não vê. Aí não adianta. Mas o que eu quero te dizer? Você tem que construir a sua carreira. Se você não construir sua carreira, você vai passar a vida frustrado. Faz uma conta bem simples. Quantas horas nós temos por dia? 24 horas. Tá certo? 8 horas é o tempo que a gente passa dormindo. Tem pessoas que é mais ou menos, mas o normal são 8 horas. 8 horas a gente passa trabalhando. Alguns mais, outros menos. Dependendo do deslocamento para o trabalho, você gasta até mais de 8 horas. Sobra 8 horas. Com essas 8 horas que você sobra, e isso, gente, é igual para todo mundo, tá? Isso é comigo, isso é com você, isso é com a pessoa mais rica do planeta, são as mesmas 24 horas. Essas outras 8 horas que sobram, você precisa tomar banho, comer, dormir, dar uma atenção para sua família e também estudar. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Nós passamos 1/3 da nossa vida trabalhando. Você já pensou que coisa triste você trabalhar no que você não gosta? Só porque você é obrigado? Cara, isso acaba com a tua saúde. Então, por saúde e sanidade mental, aprenda a trabalhar com o que você gosta. Porque sua vida vai ser mais leve, você vai ser mais feliz, sua saúde vai ser melhor e as pessoas à sua volta vão se contagiar com a sua alegria. Sua vida fica mais leve. Você sabe que eu também tive bastante dificuldade de trabalhar como locutora por muito tempo. Eu levava a locução em paralelo. Chegou um dia que eu falei, chega. Todos os dias da minha vida eu vou focar nisso. E assim eu fiz. E sabe o que aconteceu? Muitos resultados. Muitos resultados, não só financeiros, gente. Porque claro que o dinheiro é bom, sem dúvida. Mas hoje eu consegui construir uma carreira. E depois que você constrói, você não perde mais. É só continuar. Então isso é muito importante e é o maior benefício que você vai ter entendendo os mercados de trabalho, entendendo a melhor maneira de você negociar. E nessa técnica que eu vou ensinar para vocês ainda nesse conteúdo, vai te dar uma clareza na prática de como que funciona, tá? Onde que o locutor erra muito e não consegue ser bem sucedido? Vamos lá, porque eu acho que isso é importante, tá? Você é daqueles que levanta de manhã, aí você vai trabalhar. Ou pode ser que você não está trabalhando, né? Quando você não está trabalhando, o que você faz? Você fica em casa pensando como que você gostaria de ser locutor. Ou lembrando de quando você foi. Quantas horas você passa pensando e sem fazer nada? Aí quando você tenta fazer, não dá certo. Aí você começa a ligar para os amigos pedindo trabalho, ou você vai nos lugares pedindo uma chance. Eu vou até contar uma coisa que uma vez eu fui ensinar um locutor como que ele ia numa loja, eu dei o nome da loja, eu ensinei como é que funcionava, porque eu já tinha trabalhado no lugar. Ainda falei para ele, vai lá e diz que eu passei o contato, porque as pessoas de lá me conhecem. Você vai falar com o diretor, com o gerente, você vai falar com essas pessoas. Sabe o que o locutor fez? Ele foi lá e falou com uma funcionária do saque. Eu mando ele falar com o diretor ou gerente, ele fala com a funcionária do saque. É lógico que essa pessoa não ia poder fazer nada por ele. Aí ele disse assim para ela, você não esquece de mim, não? Ela falou, tudo bem. Você tem ideia quantas pessoas passam por dia numa loja? Você tem ideia quantas pessoas por dia entram em contato com aquela rádio que você quer trabalhar? Onde que você erra? Você é mais um pedindo uma ajuda. Empresas não são instituições de caridade. Isso é muito importante a gente entender. Existe um pensamento
muito de pedir ajuda. Isso não é profissional. Você quer ser profissional? Para de pedir ajuda e ajude o seu cliente. Aí vai ser legal. Então, onde os locutores erram? É exatamente nisso. Fica em casa pensando, ou então ele liga para um locutor que também não tem sucesso como ele, fica os dois reclamando. O tempo que você perde reclamando que você não tem resultado, você estuda. Lembra o que eu falei? Estuda, pratica e corrige. Todo santo dia. Ou vocês acham que quando eu vou fazer um trabalho novo, eu já sei tudo? Eu faço a mesma coisa, eu estudo, pratico e corrijo. É fácil? Não, mas é melhor do que fazer o que eu não gosto, só para ganhar um valor e ficar infeliz. Porque a minha sanidade mental é importante. Então, esse tipo de erro que os locutores cometem é muito grande. Eu fico esperando que alguém vai um dia, talvez, me chamar para trabalhar. Você está vivendo de sonho. Esse é um erro muito grande. Você quer ter resultado? Coloca a mão na massa. Aprende, pratica, corrige. Você não vai conseguir trabalhar como locutor nunca, enquanto você continuar insistindo nos erros. Eu fiz uma série de conteúdos no canal do YouTube que eu coloquei os 21 erros clássicos dos locutores que não têm sucesso. Entra lá e dá uma olhadinha. De repente você está cometendo todos os 21 erros que eu citei e mais alguns. Comece a entender isso. Esse negócio de ficar esperando uma vaga cair do céu não funciona mais. Estamos na era da tecnologia, na era da informação. Ao mesmo tempo que as pessoas precisam muito de você, ninguém vai ficar ouvindo os seus problemas. Tem um locutor que é aluno meu que eu falo assim, para de contar história triste. O tempo que você perde contando história triste, você podia estar trabalhando como locutor e ganhando muito bem. Você tem todo o talento do mundo, só que os seus hábitos precisam mudar. Senão ninguém vai querer te contratar. Esse é um erro comum. O locutor vai fechar um trabalho, ele já chega lá reclamando que está ganhando pouco. Ele passa o dia trabalhando e reclamando que está ganhando pouco. Em vez dele buscar soluções, ele vira um problema para o contratante. E ninguém quer um problema. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a fazer locução de alto impacto, eu tive muita dificuldade para aprender e para criar o método. Primeiro eu aprendi com quem fazia. Depois eu mudei e melhorei o método e coloquei esse nome de locução de alto impacto. Tem gente que chama de ação de impacto, mas eu chamo de venda de alto impacto porque tem uns fundamentos que quem não aprendeu comigo não consegue aplicar e não tem resultado. Mas não tem problema, é só para você entender da onde que vem a locução de alto impacto. O fato é que eu demorei muito para aprender. Não foi fácil. E quando eu aprendi com duas pessoas que eram referências nisso, eles cobravam muito, gente. Eles cobravam R$3.000 e eu ganhava 300. Tá tudo bem, faz parte do mundo dos negócios. O fato é que eles trabalhavam muito bem e eu não trabalhava bem ainda. Só que eu me lembro que teve um cliente que falou assim para mim: eu prefiro que você venha. Eu não quero que venham eles. E eu fiquei tentando entender por quê, porque eu sabia que meu trabalho ainda era simples. Eu conseguia vender, só que ele era um trabalho simples. Aí um dia, a gerente que contratava, ela me confessou uma coisa. Ela falou assim, sabe, eles trabalham muito bem, mas o dia com eles é muito cansativo, porque eles são muito difíceis de lidar. E você não incomoda. Olha que interessante. Às vezes, a gente fica o dia inteiro no lugar enchendo o saco do cliente, incomodando o cliente, e muitas vezes o cliente não pega a gente, não tem nada a ver com o dinheiro, não. Tem a ver com o nosso comportamento. Isso interfere, sim, nos resultados de venda. Por isso que eu quero ensinar agora para vocês uma técnica, tá? Que é a técnica 183. Anota que fica mais fácil de você entender, tá? Para que serve a técnica 183? Para você aprender a montar uma proposta financeira, uma negociação para o teu cliente, uma negociação boa. Você vai aprender a ganhar mais. E se você aplicar isso todas as vezes, até quando você estiver ganhando pouco,
aplica essa técnica e vê por que você está ganhando pouco, tá? Por que se chama técnica 183? Você vai fazer uma equação, eu vou explicar como é que funciona, tá? Você vai fazer uma única equação, você vai pegar 8 elementos fundamentais para sua negociação e você vai escolher 3 motivos para o cliente te contratar. E é bem simples. Qual é a equação que você vai fazer? Anota, gente. Eu quero que vocês anotem, porque depois eu não vou estar mais aqui. Aí não adianta me chamar, porque já vai ter acabado a live. Então vamos lá. Como que funciona a técnica 183? Primeiro você vai fazer uma equação. Que equação é essa? Você vai pensar o seguinte, ó. Você vai pensar o seguinte. Qual é a equação que eu vou fazer? A equação que eu vou fazer é o seguinte. Qual é o valor do meu trabalho? Tá? Quanto que custa o meu trabalho? Quanto eu gasto para fazer o trabalho? Tá? Vai anotando. E qual o resultado que eu dou na hora de fazer esse trabalho? Então vamos lá. Isso serve também para quem faz off de R$10. Você vai ver por que você está cobrando R$10 e o cliente ainda está achando caro. Fez a conta? O valor do trabalho, quanto que eu gasto e o que eu trago de retorno. Essa é a equação simples. Agora você vai analisar 8 coisas importantes que tem tudo a ver com o valor do seu trabalho. Isso é gerar valor. Você tem que entender o que eu ofereço para um cliente quando ele me contrata e o que ele tem de benefício. Então, qual que é o custo que o cliente tem quando ele me contrata? Bom, ele tem o custo intelectual, né? Afinal, eu estou levando algo para ele. E aí vem aquele locutor que eu falo, cuidado com o locutor papagaio. Então, qual que é o conhecimento que eu estou levando para fazer aquilo que eu estou fechando para o cliente? O cliente vai avaliar isso. Por que você acha que ele vai pagar mais para uma pessoa e menos para outra? Se o que você faz é fácil demais, até o cliente faz sem você, ele não vai te contratar. Qual é a energia física que você está colocando no seu trabalho que o cliente vai olhar ali e vai falar, poxa, isso é importante. Quanto tempo que você gasta para fazer esse trabalho? E qual é o valor que você está cobrando? Sempre vai ter essa conta. Esses 4 elementos são importantes. Né? O custo que você tem intelectual, a sua energia física, o seu tempo e o seu custo financeiro. Se você vai, vamos colocar o exemplo, vai fazer um evento de R$1.000, tá? Vamos pegar um exemplo, você vai fazer um evento que custa R$1.000. Você tem uma despesa de transporte, você tem quantas horas você vai prestar o serviço e o que você vai fazer. Tudo isso é um custo que você tem que colocar no papel. Se você está cobrando R$10 por off, você está pagando para trabalhar. Ainda está sendo pessimamente remunerado. Agora, qual é o valor que o meu cliente vê no que eu estou fazendo? Qual é a imagem que eu passo para ele? Dá uma olhada na sua rede social, dá uma olhada no jeito que você se veste. E eu não estou falando de roupas caras, mas você tem que ter uma comunicação que combine com aquilo que você faz. Qual é a imagem que o cliente tem de você? Qual é o valor pessoal daquilo que você está fazendo? O quanto você se conecta com as pessoas? O que você está entregando de benefício para o seu cliente e qual é o produto que você está entregando? Começa a analisar esses 8 elementos fundamentais, que justamente vão ajudar você a conseguir fazer essa equação. O valor que eu cobro, quanto eu gasto, quanto que eu entrego. Equação simples. Quais são os elementos que você vai avaliar? 8 elementos. O custo que eu tenho para fazer o trabalho, o custo intelectual, físico, a despesa financeira e o tempo que eu gasto. Como que funciona isso na prática? Vamos lá. Locução em loja, tá? Vou falar de locução de varejo, mas posso falar também de locução em rádio, que vai dar na mesma, você vai ver. Eu vou falar dos dois, tá bom? Fica mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. Rádio. Tem locutor que é registrado na carteira, correto? E ganha lá seus R$2.000 no máximo. E tem locutor que eu conheço que ganha mais de 80 mil por mês.
O locutor que ganha pouquinho, ele é um locutor operário. Qual é o valor do trabalho dele? No máximo 2.000 por mês. Qual é a entrega que ele faz? Qual é o custo que ele tem para trabalhar? Ele gasta o ônibus, a comida, correto? É o que ele gasta. O que ele oferece para o cliente? Aquele horário e ele fica lá repetindo hora e nome de música. É o que ele faz. E ele só faz isso. Aí você pega o locutor que ganha mais de 80 mil por mês. O que ele faz? Ele cobra caro? Cobra, mas qual é o resultado que ele dá? Quantos clientes ele traz para a rádio? Mas eu não quero vender. Bom, se você não quer vender, não trabalhe, porque todo mundo vende alguma coisa. A imagem, a ideia, o seu trabalho, tudo isso é venda. Se você gosta ou não, problema seu. Você está vendendo o tempo todo. Hoje, talvez você está vendendo uma imagem de locutor frustrado e desempregado, mas é uma imagem que você está vendendo. E aí as pessoas não vão te contratar. É assim mesmo. Então, aquele locutor que ganha mais, ele ganha mais por quê? Quais são os elementos? Qual é o custo psíquico dele? Qual é o conhecimento que ele tem que o locutor que cobra pouco não tem? Qual é a energia física que ele tem? Energia física não é só você. Quer ver um exemplo? Quando eu trabalhava sozinha fazendo locução, eu ganhava um valor. Quando eu tinha equipe, eu ganhava mais. Quer dizer, eu não tinha como fazer 10 lojas num dia, mas a minha equipe tinha. Era uma maneira que eu potencializava a minha energia física, porque sozinha eu não dava conta. Então, ter uma equipe pode potencializar seus ganhos. Qual é o tempo que você vai gastar? Sozinha, eu só posso gastar 8 horas por dia. Se eu tiver 10 pessoas, eu estou trabalhando 80 horas por dia e ganho com a equipe. Só que a equipe também ganha bem. Por quê? Porque a equipe está usando a minha imagem. Talvez o locutor sozinho não ganharia o que eu ganho porque ele não tem nome, ele não tem referência, ele não tem história. E essa construção de carreira, ela vai acontecendo o tempo todo. Aí vem o valor monetário. Percebe, gente? Eu falei da rádio e falei da locução em loja. Isso serve para tudo na hora que você vai dar um preço para o teu trabalho. Se você está hoje cobrando pouco, está sem trabalho, você não tem conhecimento, você não treina e você não corrige os erros que você comete, você não consegue construir uma carreira sólida. Por isso que eu gosto muito dessa técnica 183. Você faz uma equação, você analisa os 8 elementos, são 4 despesas que você tem para prestar o trabalho e 4 benefícios que o cliente tem de contratar você. Às vezes, gente, o cliente te contrata e ele sabe fazer o trabalho. Eu tiro por mim, tem um monte de coisa que eu sei fazer e eu prefiro pagar alguém. Por quê? Porque eu libero meu tempo para me dedicar numa coisa que me interessa mais. Então, tem coisas que eu prefiro não fazer mesmo sabendo fazer. E é isso que faz o teu cliente te contratar. Agora, por que é 183? Porque eu quero que você seja muito sincero e analise essas 3 perguntas que eu vou fazer agora, que é por que o cliente te contrata. Normalmente, gente, os clientes só contratam a gente por 3 motivos. Eu estou fazendo de uma forma simples para que fique bem didático e você consiga aplicar na sua vida prática, tá? Porque se você aprofunda demais, você começa a dar um nó. Então, vamos pensar o seguinte: quais são os 3 motivos que faz um cliente te contratar? Por que o cliente te contrata? Vamos lá. Começa por aí. Por que um cliente te contrata? Até porque muitas vezes ele sabe fazer o que você faz. Bom, ele te contrata por vários motivos. Primeiro, porque você vai acelerar o que ele precisa. Então, vamos colocar um exemplo. Se você tem uma loja, eu vou fazer uma locução de loja. Eu vou conseguir vender mais do que sem eu estar na loja. Quando o cliente vê o resultado que eu dou de vendas, vale a pena pagar o que ele me paga. E na rádio é a mesma coisa. Se eu me comunico bem e sou um bom radialista, eu vou atrair mais pessoas para me ouvir e mais clientes para anunciar. Isso é um motivo que faz o cliente me contratar. Eu ajudo a acelerar os ganhos dele. Outro motivo que faz o cliente contratar. Vamos lá. Ajudo ele a ganhar mais dinheiro ou tempo.
Ajudo ele a diminuir a despesa dele. Como que o cliente contrata e diminui a despesa? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na prática. Eu me especializei muito em locução de varejo, que são lojas grandes de hipermercados. E quando eu comecei a fazer locução nas lojas, aconteceu uma coisa interessante. Toda loja que eu chegava tinha pelo menos 30 vendedores registrados na carteira e comissionado. Esses caras ganhavam bem, mas eles não faziam muita questão de vender, porque era muito fácil vender, o salário era bom. E eu comecei a fazer a locução. Fazendo minha locução, isso eu estou falando, gente, de 12 anos atrás, quando eu comecei. O que as lojas percebiam? Através da minha locução, eles conseguiam vender 5, 6, 10 vezes mais cada vez que eu ia lá. Isso foi acontecendo com frequência. Eles começaram a fazer uma conta. E eles trocaram a equipe. Em vez de ter 30 vendedores registrados, eles diminuíram para 7, 8, no máximo 10. É muito difícil você chegar hoje numa loja e ter mais de 10 locutores registrados. Por quê? Porque a locução financeiramente traz mais resultado do que você ter mais funcionário na empresa. Então, traz uma economia para o cliente fora do normal. O cliente ganha tempo, ganha dinheiro e tem um resultado melhor. Esse é um motivo que faz a pessoa te contratar. Ou para ela ganhar mais, ou para ela economizar no custo fixo dela, que normalmente é alto. Você tem ideia quanto custa uma rádio para manter uma rádio? É isso que as pessoas não pensam. Você tem que comprar equipamento. É igual a televisão, você tem que comprar equipamento. Na internet não é diferente. Para você melhorar o nível de trabalho, você também tem investimento. E aí você, como locutor, quer ganhar mais e não investe em você, como é que vai ser isso? Aí não dá, né? Então, esses são os dois motivos que um cliente te contrata. E qual que é o terceiro motivo? Qual que é o terceiro motivo que o cliente contrata? Ou para ele ganhar mais, ou para ele economizar. Qual é outro motivo que o cliente contrataria? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Por que que o cliente te contrataria? Na rádio você já entendeu, nos eventos você também já entendeu, não é? Por qual motivo mais alguém te contrataria? Para ganhar com você. Ganhar com você? Como que é isso? Por que que o cliente contrata? Ou você vai trazer um resultado financeiro para ele, ou você vai ajudar ele a economizar na despesa dele, ou ele vai ganhar algo com você. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Numa rádio, tem muito locutor que entra fazendo locução, como funcionário. Aí o cara quer crescer, ele vai lá, abre uma empresa, começa a diversificar os negócios na rádio, começa a trazer resultado. Amanhã depois, ele já é um parceiro com um contrato e talvez ele vire até um sócio daquela rádio. Nos eventos não é diferente. Você começa prestando serviço, de repente você começa a atender uma agenda gigantesca que aquele contratante tem, porque você tem competência e você começa a ganhar com o cliente. O valor do seu trabalho muda. Essas coisas, gente, que parecem tão simples, elas precisam ser aplicadas na nossa vida prática. São as oportunidades do mercado da voz. Se você soubesse o quanto esse mercado é promissor, o quanto tem gente que não sabe trabalhar bem, ocupando o teu lugar enquanto você está frustrado fazendo outra coisa, você começaria a dar mais atenção no seu sonho. Fazer o que gosta é muito bom, mas aprender a fazer o que a gente gosta e ter resultado não tem preço. Um exemplo de como fazer isso, anotando o que eu falei nesse conteúdo. Assista essa live várias vezes, gente. Isso aqui é uma aula. Assista várias vezes. Não se limite a olhar uma vez. Agora eu já entendi. Não é assim que funciona, tá? Você precisa entender o processo de aprendizado. Repetição é uma maneira de você aprender. Repetição. Treino.
treino ajuda e trocar experiências. Quando você troca experiência, por isso que você precisa começar a interagir comigo. Eu recebi algumas perguntas e vou começar até respondendo algumas, não sei quantas vai dar tempo de responder hoje, mas amanhã eu vou ter de novo live, eu vou fazer amanhã às 7h30 da manhã, tá? Às 13h30, eu ia fazer 12h30, mas decidi fazer 13h30, e vou fazer também à noite, eu só vou confirmar o horário da noite, tá? Para vocês, eu vou falando aqui nas redes. Vai interagindo comigo para você começar a ter mais informações. Vamos lá, algumas perguntas que eu vou responder aqui que tem a ver com os conteúdos de hoje. Vamos lá, então. Ó, uma pessoa me perguntando aqui. Eu falei hoje sobre a dificuldade da gente ter apoio da família, né? E aí teve uma pessoa que contou toda a situação dela, que já foi locutor no passado. Eu tô lendo aqui, gente, porque eu vou falando resumido para não ficar muito grande. Então, a pessoa me contou aqui que sempre quis ser locutor, que era um sonho de vida, que já teve algumas tentativas de começar e parar, e acabava sempre desistindo da locução, porque a família acabava achando que a pessoa estava ganhando pouco. Então, ele começava, parava, começava, parava. E ele me pergunta aqui, o que eu posso fazer para conseguir trabalhar como locutor, sabendo que a minha família não me apoia? Olha, gente, uma coisa que é importante você entender é assim, ó, o sonho é teu. Se você não for responsável pelo seu sonho, você vai deixar alguém conduzir a sua vida. Se a vontade é sua, até de manhã eu falei na live, né, de um locutor, quer dizer, ele era um padeiro que tinha uma voz linda, e eu chamei ele para fazer parte da minha equipe de locução e ele desistiu porque a esposa dele não concordava com a ideia. Então, assim, se você ficar esperando a aprovação de alguém que não entende nada do prazer e satisfação de você fazer o que você gosta, você vai viver frustrado. E eu digo para vocês de verdade, você quer que o seu casamento dure mais? Se você fizer o que você gosta, até a tua relação com o casamento vai ser melhor. Sabe por quê? Essa semana eu ouvi um desabafo de uma pessoa que ele falou assim, eu não aguento mais não voltar para a locução, porque eu fui locutor por anos, acabei parando, porque veio meus filhos eram pequenos, minha esposa é cheia de problemas, só que agora meus filhos já têm mais de 20 anos, minha esposa não me dá o menor apoio, e eu tô de verdade pensando em largar a família, largar a esposa, largar filho, ir embora para outro estado para poder viver do que eu gosto. Gente, até o seu casamento vai melhorar se você tiver o prazer de fazer o que você gosta. Talvez o seu parceiro ou sua parceira precise ouvir da sua boca que você não quer fazer o que você gosta para brigar. Você quer fazer o que você gosta para ser feliz junto com o seu parceiro, porque existe uma história. E aquilo que a gente faz por paixão também tem uma história. Então, a resposta que eu dou para essa mesma pessoa que falou para mim o que eu devo fazer, primeiro, chama o seu parceiro ou as pessoas da sua família e mostra o quanto você gosta do que você faz, o quanto aquilo te dá alegria. E veja a reação dessa pessoa. Pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo. A minha família não entendeu e não apoiou o meu desejo de trabalhar com o que eu gosto. Ainda assim eu persisti. Ainda assim eu persisti no meu sonho. Tá aí, ó, olha que curioso, eu tô falando disso, nada é por acaso, ó. A Vanessa Valentim tá falando aqui, saudades, Rosi, ela tá escrevendo aqui no Instagram. Gente, a Vanessa, ela vai se lembrar muito do que eu tô falando, porque ela foi uma funcionária do meu escritório numa época que eu não fazia locução, que eu trabalhava na televisão. E eu gostava do que eu fazia, só que hoje eu sou muito mais feliz. Muito mais feliz. Não só porque eu continuo fazendo o que eu gosto, mas porque eu posso escolher o que eu faço. Se eu precisar voltar para trabalhar com televisão, eu vou trabalhar super bem porque eu gosto. Só que eu posso escolher. Isso é muito bom. Então, essa alegria de você poder escolher aquilo que te faz feliz não tem preço. Então, não espere que a sua família entenda o seu sonho,
mas tente mostrar para eles o quanto isso é importante. Com amor, com carinho. Se de fato você perceber que nem assim sua família te apoia, você tem uma outra opção, que foi o que eu fiz. Eu preferi insistir no meu trabalho e focar naquilo que era meu sonho. E eu não me arrependo, gente, porque isso me trouxe uma satisfação pessoal que, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida através da locução. Poder fazer aquilo que eu gosto. Ó, outra pessoa está perguntando aqui no Instagram. Por onde começar? É o Roberto Wagner. Por onde começar? Pois já tive 2 oportunidades de web rádio, só não consegui seguir devido à falta de apoio financeiro. Funciona assim, ó. Problemas financeiros não se resolve com dinheiro, tá? Gente, eu vou colocar aqui o carregador no celular. Hoje eu fui fazer isso na live da manhã, gente, foi muito engraçado. O celular caiu do suporte. Eu vou tentar fazer isso com mais cuidado, que às vezes eu sou meio bruto. Então, respondendo essa pergunta que a pessoa me fez aqui. Problemas financeiros você não resolve com dinheiro. Você resolve com ideias, tá? Quando o teu sonho é grande, você busca o recurso financeiro. Você busca. Você vende alguma coisa, você investe, todo mundo que estuda se esforça. E muitas vezes o locutor não entende isso. Ele pensa assim, oportunidade é quando tudo vem pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos imaginar que eu quero comprar um carro. Aí aparece o carro que eu quero e o valor que eu posso pagar. Você acha que isso é oportunidade? Não. Oportunidade é algo que vem, mas você tem que fazer uma outra parte também. Quando eu vim para o digital, eu não tive oportunidade. Ninguém bateu na minha porta e falou assim, venha para o digital. Muito pelo contrário. Muitas pessoas diziam que o digital não dava em nada. Isso foi antes da pandemia. Eu também não tinha recurso financeiro para vir para o digital. Sabe o que eu comecei a fazer? Lá no começo, eu estudava de graça o digital. Depois que eu comecei a estudar de graça, eu investi num curso pago que me ajudou. Eu contratei uma mentoria que me ajudou. Tudo isso foi contribuindo para eu construir uma história no digital. Na locução não foi diferente. Então, assim, a oportunidade só existe quando você sabe aproveitar. Se você não sabe aproveitar, não é uma oportunidade, é só uma ideia. Quando falta o recurso financeiro, aí a pessoa está me dizendo aqui, ó, as pessoas que eu procurei não entendiam como funcionava o meio de web rádio. Hoje eu penso seriamente em retornar esse processo. Deixa eu falar uma coisa para você. Web rádio é só um nicho da locução. Existem 60 nichos. Se você conhecer os 60 nichos, você vai descobrir que é mais fácil você levantar o dinheiro e talvez você nem vai ligar para a web rádio. Como eu vou ter que encerrar essa live hoje, eu não vou, porque eu tenho um horário aqui para não ficar muito longo. Deixa eu te explicar uma coisa. Problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, se resolve com ideia. Acompanha meus conteúdos gratuitos. Quando você entender que tem mais de 60 oportunidades na locução, você só está falando de uma, que é uma web rádio. Tem muitas oportunidades. E quando a gente fala assim, eu não tenho dinheiro, a gente gasta tanto dinheiro com coisas desnecessárias. Qual é a sua prioridade? É ser locutor ou não? Eu tenho prioridades na minha vida. Continuar na locução, expandir o meu trabalho, criar uma classe forte de locutores, melhorar o nível profissional dos locutores. Eu tenho uma série de metas que a locução é o canal, é o caminho. Sempre eu tenho dinheiro? Não, mas o dinheiro você faz. Ideias colocadas em práticas. Todas as técnicas que eu ensino para vocês eu aplico também na minha vida. Agradeço aqui a pessoa que mandou essa pergunta. Vocês podem também mandar no direct do Instagram, porque às vezes, durante a live, eu não consigo ler tudo que me escrevem, tá? Então, quando você manda no direct do Instagram, eu faço igual essa pessoa que me mandou essa pergunta sobre a questão da família apoiar ou não, e fica mais fácil.
Acompanhe a minha série Academia da Locução. Amanhã nós estaremos juntos. Espero por você, para a gente ter mais uma aula. Reserve um caderno para você anotar as coisas que eu estou passando. E o mais importante, pratique. Estude, pratique e corrija e faz de novo. Faz de novo. A repetição é um processo de aprendizado, tá? Estamos encerrando por aqui mais um episódio do podcast Academia da Locução. Você fala comigo diretamente no Instagram, @RosimeloLocutora, e pode mandar suas dicas, sugestões e dúvidas para os nossos conteúdos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!